Eu não faço nada que não passe primeiro por dentro de mim e que não tenha sido processado por mim, vivido por mim, experienciado por mim. Dono de um discurso liberal e livre das amarras da religião, Caio Fábio é um nome relacionado a polêmicas e confrontos. Foi pastor presbiteriano por 30 anos, mas rompeu com a igreja porque, segundo ele, esse casamento se tornou insuportável. Caio Fábio recebeu a equipe de comunhão em Brasília para falar de vários assuntos, sem papas na língua. Confira a entrevista. O fato de o senhor ser filho de advogado, pastor e ex-procurador da República e também de professora, foi determinante o senhor se tornar uma pessoa com sede de conhecimento sobre vários assuntos? Acho que não há dúvida de que você, tendo uma criação com esse tipo de interesse e de provocação, o pendor para esse tipo de desejo se torna natural. Mas meus pais, por seu turno, já eram também o produto da mesma sede. Eles já eram parte de uma geração. O meu avô, por exemplo, já tinha sido uma pessoa sedenta de conhecimento. A minha avó materna, mulher desse avô que eu acabei de mencionar, também já tinha. Ela vinha de uma família francesa com certa avidez e conhecimento. E minha mãe, conquanto fosse de origem extremamente humilde, a mãe dela, minha avó materna, era uma protestante com sede de conhecimento, de leitura bíblica e de qualquer conhecimento extra-bíblico que pudesse ajudá-la a entender um pouco melhor a Bíblia. Então, isso tudo, claro, se soma em relação a quem você seja, a sua geração. Por exemplo, eu era de uma geração muito ávida por conhecimento, diferentemente da geração dos meus netos, por exemplo, que é uma geração ávida por compreensão tecnológica, ou de uso de tecnologia, mas não necessariamente de conhecimento. A minha não tinha tecnologia, mas tinha uma avidez por saber. Era um tempo de muito mais perguntas sobre o coração, sobre a alma, sobre o ser, do que este tempo. Eu fiz questão de não estabelecer uma ruptura entre a conversão e quem eu sempre tinha sido. A conversão mudou minha mente, mudou meus códigos de valores, mudou meu olhar, mudou minha interpretação, mas não criou uma interrupção cronológica na sequência da minha vida. E eu nunca neguei o meu passado, nunca pretendi provocar uma ruptura. Eu só mudei de vida. Mas eu não desenvolvi um alter ego diferente. Não, eu era a mesma pessoa em continuidade, só que agora nascida de novo, regenerada no coração pelo Espírito Santo, com a mente tomada por outros códigos de valores e de interpretação. Mas vendo a minha geração como eu sempre tinha visto. O senhor teve 5 filhos, né? Certo? Eu tive 5, se você considerar o Luizinho que nasceu, ficou 8, 10, 12 horas entre nós e partiu e tal, e ganhou nome, certidão e atestado de óbito. Então foram 5 que eu pessoalmente gerei. O senhor poderia descrevê-los, a relação do senhor com seus filhos? Somos pai e filhos no mais profundo nível de paternidade e de filiação. Eles são pessoas nas quais eu confio totalmente, sei quem eles são, eles sabem quem eu sou,
E o nosso amor tem sido provado e tem crescido e aumentado no curso de muitos anos. O meu filho mais velho, dos filhos que eu gerei, já tem 42 anos. E o segundo tem 41. Haveria um terceiro que foi para o Senhor Jesus em 2004, Lucas, foi aos 22 anos, estaria agora com 36. E tem a caçulinha, Juliana, que tem 33. Então, esses são os que eu gerei. Depois, eu me casei com a minha mulher, Adriana, e ela tinha 3 filhos. E eu os absorvi como meus filhos. Cada dia, assim como os filhos se constroem, os filhos que você gera se constroem todos os dias em você, e você continua grávido deles para sempre, gerando-os, você também cresce no coração deles com o tempo, ou diminui com o tempo. Nos filhos que você gera, nos filhos que você acolhe, que você adota, o processo é idêntico. Se eles vêm pequenininhos, é mais rápido. Se eles já vêm maiores, é um pouco mais lento. Mas chega um dia em que você olha e você vê um filho seu ali. E você começa a sentir as mesmas ternuras, os mesmos amores, os mesmos cuidados, as mesmas franquezas, as mesmas liberdades, a mesma necessidade de dizer, de estimular, ou de dizer cuidado, ou presta atenção nisto. E, do mesmo modo, com a mesma clareza de amor. Mesma intensidade, né? E intensidade, e no meu caso, a coisa mais maravilhosa foi que eles foram se tornando amigos entre si. Não foi só de mim para com eles e deles para comigo, mas foi também entre eles. Se pudesse usar o episódio que culminou com o término do seu casamento com a Alda, né, agora voltando um pouquinho passado, e que gerou dor e tristeza tanto em você que até se refugiou para os Estados Unidos, como em todos que te admiravam, o que diria hoje para o povo de Deus? O que você diria hoje? O que eu acabei de dizer na pergunta anterior, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa única e mesma família está maravilhosa, e a família que a mim foi estendida desde então está maravilhosa. Depois de 20 anos e 2 dias da nossa separação, que aconteceu no dia 28 de abril de 98, então há exatos 20 anos e 2 dias depois, ela, que sempre foi minha grande amiga, continua a ser minha amiga. O companheiro dela é meu amigo querido, de sentimento fraterno, de diálogo, de prazer no encontro. A casa dela me acolhe, tanto quanto a minha acolhe a dela. Nossos filhos não veem essa fratura. Ela passou. Na nossa casa, essa é uma questão que não existe há muito tempo. Há muito tempo. Então, se ela existe, existe no Museu da Amargura da Imaginação Religiosa. Porque a quem de fato interessava, essa é uma questão que não existe há muito tempo. E que foi ficando curada 5 anos depois. Os primeiros 5 anos elas iam e vinham com as suas dores maiores ou menores. Mas depois de 5 anos, especialmente eu diria, com a morte do Lucas, no dia 27 de março de 2004, eu diria que ele foi um cordeirinho de Deus na dimensão psíquico-arquetípica da minha família. Ele foi um cordeirinho de Deus que tirou psicologicamente a memória e o trauma
daquele pecado no nosso mundo. A partida dele nos uniu numa intensidade original e primal e essencial, tão profunda, que nós todos começamos a ver a tolice que seria a insistência em qualquer nível de emoção doída do passado. De modo que está tudo bom e está tudo lindo pela misericórdia de Deus. O senhor sempre teve uma personalidade forte, né, no universo cristão contemporâneo. E é conhecido também no Brasil exterior, né? Como o senhor construiu isso? Eu só fui eu mesmo. Eu nunca tive uma assessoria de marketing para me promover. Nunca tive nenhum promoter ligando para nenhum agente ligando para programas de TV, nem para nada, para me propor para coisa alguma. Nunca tive nada de nada, nunca busquei nada. Eu só fui eu mesmo. Como continuo a não fazer absolutamente nada a não ser eu mesmo. Então, eu só abri a boca, me converti e abri a boca, pregando o Evangelho, e o resto aconteceu. Durante muitos anos, talvez quase 30 anos, eu tinha aquela energia ávida pelo anúncio, sair correndo pela terra inteira e pelo mundo todo e pelo Brasil inteiro. Era um modus operandi de Satanás, com toda a pureza de quem busca servir o reino de Deus. Ou seja, não foi Satanás quem, sendo perguntado de onde tu vens, respondeu de andar pela terra e de correr por ela? Pois foi assim que eu vivi quase 30 anos. Então o modus operandi era esse. Agora, a intenção do coração era divulgar o Evangelho. Cumprir o ID de Jesus, né? Falar de Jesus para as pessoas. Com aquela potrice da juventude, aquela coisa potra mesmo, um potro. E vai no galope e vai e tal. Mas ia selecionando. Nunca bati em porta na minha vida, assim, para pedir nada. Olha, uma sugestão para eu pregar, não, havia 2.000 convites, 4.000 convites, eu aceitava 120, 130 por ano, para ir lá e cá. Depois cheguei a aceitar 200 e não sei quantos por ano, 300 por ano. Chegou um ponto horroroso, que eu praticamente vivi viajando. Voltava em casa, beijava as crianças e de novo. Então não era saudável. E por mais que você conseguisse, não era saudável. Alguma coisa me dizia que o cobertor era curto e a cama estava estreita. Não era o que podia cobrir tudo o que era essencial para a vida, incluindo a família, que não tem nenhum trauma desse tempo, mas eu tenho o trauma de ter corrido tanto e ter ficado pouco com eles. Um trauma que sumiu dentro de mim porque eu compreendi o que tinha acontecido, e eu não tenho nenhum tipo de autovitimização. Nenhum tipo. Eu não sofro de nenhum coitadismo pessoal, nada. Tudo que eu fiz por amor. Só se eu voltasse sem a sabedoria de hoje, àquele tempo eu repetiria tudo outra vez. Embora nada seja repetível, nada. Se eu nascesse e hoje eu estivesse com 18 anos, o mundo é outro mundo. É como você acordar numa outra dimensão. Quem quiser me imitar vai se frustrar até a morte. Porque aquilo só aconteceu comigo porque eu era quem eu era, como eu era naquela hora e naquele tempo. Naquele ano, naquelas circunstâncias, quem sabe, naqueles dias.
Por isso, a ênfase da Bíblia é no dia chamado hoje. O Novo Testamento se orienta por esse dia chamado hoje, por essa hora de agora. E uma frase tão recorrente na Escritura é naqueles dias. Em outros dias já não seria aquela história, aquela narrativa só começa naquele dia e naquele tempo. Nada é irrepetível nessa existência, nos mesmos moldes e perspectivas. É fato que o senhor chegou a ter um patrimônio de 5 milhões de dólares, a qual doou todo para a igreja, para obras evangélicas? Não, eu tive muito mais do que isso. Muito, muito, muito mais do que isso. Porque tudo que eu ganhei, eu vendi mais de 6 milhões de livros, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de DVDs de todos no tempo que não tinha nada. Que você era a sua Netflix, aos milhares e milhares e milhares, e no tempo que tinha fita cassete eram milhões, e não sei o que, e eu nunca fiquei com nada, eu sempre doei tudo. Praticamente quase tudo que foi feito no meu ministério, na vida, foi feito com o que eu ganhava e doava, ganhava e doava. Você retornava para as... Eu só vivia com o que eu precisava para viver aquele mês. Eu nunca tive poupança na vida. Eu nunca guardei. Até o dia de hoje. Eu sei quem me sustenta, quem me mantém, e você está olhando dentro dos meus olhos e não está vendo dúvida nenhuma. É isso mesmo. Mas isso é bíblico, né? Eu sei quem me sustenta, e é assim que eu vou viver, né? E quem prega o Evangelho, viva do Evangelho, e aquele que me chamou me sustém. Eu estou aqui até eu partir. E não vai faltar nada, nem para mim, nem para minha geração, com a graça de Deus. Resumidamente, sobre os seus livros Sem Barganhas com Deus, No Divã de Deus, O Caminho do Discípulo e o privilégio de poder simplesmente dizer, tá doendo. Essas obras têm a ver com a sua experiência pessoal? Todos os meus livros têm a ver com a minha experiência pessoal. Todos. Todos. Se eu disser que são esses 4, eu estou sendo de uma economia ridícula. São todos. Eu não faço nada que não passe primeiro por dentro de mim. E que não tenha sido processado por mim, vivido por mim, experienciado por mim. Eu sigo existencialmente o que o Salmo diz. Eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que escrevi. Eu creio, por isso eu sou e faço. Então em mim nunca existiu essa coisa de deixa eu aprender com alguém alguma coisa em algum lugar para eu passar para os outros. Não. Eu diria que 98% das coisas mais significativas na minha existência vieram diretamente da Bíblia e especificamente do Novo Testamento. Porque até as milhares de coisas que eu li na vida, todas elas foram filtradas pelo filtro do Evangelho. Eu leio tudo, mas tudo passa pelo filtro do Evangelho. Se qualquer coisa passar pelo filtro do Evangelho, eu guardo, eu retenho. Se não passar pela filtragem do Evangelho, se torna um conhecimento, uma informação, mas jamais será uma absorção em mim. Com base na sua formação em prática na psicologia, psicanálise, enfim, como pode ser usada para ajudar a igreja a até mesmo tratar os crentes? É o que eu faço a vida inteira. Você mencionou o livro, por exemplo, o Tá Doendo, privilégio de poder dizer tá doendo. Aquilo ali foi um livro que teve um papel terapêutico enorme numa década, no meio da década de 80, início dos anos 90, quando era proibido o crente ficar doente.
O que tinha de crente sendo internado, enlouquecidos, a doença física os estava enlouquecendo mentalmente, porque era proibido ficar doente. Essa teologia perversa, desumana e diabólica do Kenneth Reagan e de outros discípulos dele tomou conta aqui do país e era proibido dizer que estava doendo, que se estava doente. Até os que ensinavam isso adoeciam escondidamente, eram levados às escondidas aos hospitais, aos médicos, para não perderem o nicho daquela pregação, daquela mentira sendo vendida como nova revelação. Então, quando eu escrevi aquele livro, meu Deus, revolução. Foi uma salvação para milhões de pessoas que começaram a ter coragem de dizer: estou doente, vou me tratar, não quero saber mais. Para todo lado. No Divã de Deus, por exemplo, que foi lançado no início dos anos 80. Ou o livreto A Cura das Feridas Interiores, ou praticamente todo outro livro meu é de natureza bíblico, psicológico, analítica, com o aplicativo do Evangelho como a cura para a doença de ser. Eu, particularmente, não conheço o Evangelho que não comece sendo uma libertação para a mente, para o coração e uma pacificação para o ser. Libertação do medo da morte, libertação do medo de viver, de existir, libertação do medo de pecar. O pessoal pensa que perder o medo de pecar faz pecar. O que faz pecar é o medo de pecar, que te seduz para pecar o dia inteiro. Porque não tira o tema do pecado da tua mente e te tenta na medida em que você diz não, mas na hora que a sua mente diz: isso tudo é bobagem, isso passa com o vento, vai e vem, eu não sou culpado por isso existir, por brotar dentro de mim, não sou culpado. Eu começarei a ser se eu permitir o alojamento prazeroso, se eu começar a ter a alegria de maquinar aquela possibilidade contra outros na vida, mas emoções, pulsões, sentimentos, sensações, todo mundo tem, é como o vento, passa para lá e passa para cá. E eu não sou culpado, porque ventou e eu senti. Eu só deixo passar, é uma brisa, é uma vontade grata de submeter-se à lei da vida, aquilo que produz vida em mim, vida no mundo, vida no próximo. Depois que você ganha esse entendimento, você não consegue retroagir dele. Nunca mais. Há quem diga que o senhor passou por 3 fases na vida: pregador, cristão notável, servo arrependido e atualmente um líder alternativo de hoje. Isso procede? Não, isso é coisa antiga, de gente preconceituosa. Porque eu sou a mesma pessoa. E sou, para os filhos de quem é dessa geração que faz essa pergunta, para os filhos deles, eu não sou nada disso. Eu encontro com a nova geração e eles me apresentam para as namoradas como o meu youtuber favorito. Você vê como tudo isso é uma semântica tola. Porque eu continuo pregando o Evangelho. E o Evangelho é o mesmo poder de Deus para a salvação. O resto é tentativa de me colocar em gaiolinhas de ouro, nas quais eu não caibo, porque eu sou livre em Cristo até desses engaiolamentos. Porque o senhor faz a mesma coisa? Não, e essa coisa só melhora e só cresce dentro de mim. Eu não fui melhor no meu passado. Nunca antes eu fui melhor do que hoje. Nunca antes. E ano que vem eu estarei melhor do que este ano. E eu morrerei melhor do que quando eu comecei.
porque o Evangelho não para de crescer em mim. Quando eu digo melhor, eu não estou falando de avaliações quantificáveis externamente, nem de moralidade, nem de nenhuma dessas panaceias farisaicas. Eu estou falando melhor na compreensão, melhor no entendimento, melhor no olhar, melhor no desarmar-se, melhor na paciência, melhor na assimilação, melhor na tolerância, melhor na misericórdia, melhor na esperança. É só nesses níveis que a gente pode melhorar. O resto é performance. O senhor se considera um pregador e líder interdenominacional? Ou seja, vai além dos limites? Eu passei disso, isso virou um conceito da década de 80. Na década de 90 eu já não estava nessa. Eu já estava no mundo, com todo mundo. Então, interdenominacional é brincadeira dos anos 80 e 90. A Terra, isso acabou na Terra. E só não acabou ainda na cabeça de quem não viu que o mundo é outro. A gente está na internet, não tem mais esse negócio de interdenominacional. Todo mundo entra em todo lugar, está tudo dentro. Fala de tudo da casa de todo mundo e ninguém pode controlar. Olha, os líderes denominacionais mais antagônicos à minha pessoa, que tiveram coragem de se manifestar assim apenas de 98 para cá, de 1998 para cá, eles não podem impedir que os filhos me vejam, que as noras me acompanhem, que os netos me sigam, creiam, me escrevam, recebam conselho de mim, tá assim. Ninguém segura mais ninguém. Isso é uma loucura imaginar que ainda possa acontecer. Só naquelas seitas fechadas, onde isso dura um tempo. Antigamente durava mais tempo em seitas fechadas. 10, 15 anos até o nível de insuportabilidade crescer no indivíduo e ele procurar respirar fora daquela câmara fechada de ar comprimido e artificial da denominação. Agora não. Agora até o prazo para aguentar aquele ar de bujão, aquele ar de escafandro, tá menor. A moçada aguenta menos tempo e já quer logo respirar e me acha. Me acha para todo lado. E bem-aventurados os milhares e milhares que têm achado e que têm descoberto realmente o que é o Evangelho. Quem é Jesus? Tem descansado nele, crido na palavra dele e se convertido à consciência do reino de Deus e não mais a essas agrebiações religiosas, denominacionais, interdenominacionais, esse bando de clube religioso, de Botafogos, de Corinthians, de Flamengos, de Fluminenses, de Atléticos, tudo de Cruzeiro, tudo dentro dos seus estádios particulares, torcidas organizadas de todos os lados. Isso aí vai acabar. Vai ter ainda prazo de validade para gente muito tosca, muito ignorante. Mas as gerações que estão vindo nos próximos 20 anos vão atropelar esse negócio e o povo não percebeu ainda. A segunda maior denominação evangélica, entre aspas, do Brasil, são os que deixaram de frequentar as igrejas e se confessam cristãos de origem evangélica, mas não conseguem frequentar as igrejas evangélicas porque as igrejas evangélicas, em geral, a maior parte delas, talvez 95% delas, 92% delas, tenham se desviado completamente do Evangelho. Com as barganhas, com o neopentecostalismo das trocas com Deus, denunciadas por mim a vida inteira, mas especialmente dos anos 90 para cá, com uma insistência brutal
E do ano 2000 para cá, todos os dias. E aqui dessa cadeira, o dia inteiro, a manhã toda, todo dia, porque é só o que chega. São as doenças da barganha que caem no meu colo aos milhares todo dia. Bem-aventurado for o que enxergar e amar mais o Evangelho do que os odres apodrecidos das formas religiosas. O senhor é o cara que foi respeitado no passado, é o cara cristão intelectual que vai deixar coisas para se pensar no futuro, mas não é o cara para lidar com a igreja de hoje. Acertei ou exagerei? A igreja de hoje lida comigo todo dia. A igreja de ontem é a igreja que não me aguenta. A de hoje está sendo pastoreada por mim. A de hoje. E a do futuro. É que o futuro chegou e eles não viram. Isso era o que eu dizia 20 anos atrás. Não é o que eu digo de 10 anos para cá, de 5 anos para cá. Sabe por quê? O futuro chegou com uma rapidez enorme. Eu estou servindo no dia chamado hoje, vendo coisas que muitos hoje ainda não enxergam e que muitos não enxergavam e passaram já a enxergar, e outros que ainda nem estão, quando chegarem, aproveitarão e serão ajudados a viverem na sua então futura próxima geração e em tantas outras quantas o mesmo Evangelho neles tiver a sua aplicação. Com o ministério evangelístico e oratória diferenciada que o senhor tem, e até erudita, né? O senhor foi amado por pentecostais e tradicionais, nós já até mencionamos aqui um pouco, chegando a ser considerado um porta-voz da igreja brasileira. Ainda sente-se aceito por esses dois segmentos cristãos? Por que o segmento neopentecostal relembra ser alvo de suas críticas hoje, nos dias de hoje? Porque eu bato no movimento neopentecostal praticamente todo dia. E isso já pelo menos uns 30 e tantos anos, porque o movimento neopentecostal é um hospício. Como o movimento pentecostal se transformou não num hospício propriamente dito, mas numa delegacia que lida com bandidos praticamente todo dia. Como as igrejas históricas. Mencionei a neopentecostal, a pentecostal histórica, agora as históricas. Não fazem as coisas que as neopentecostais fazem, graças a Deus. Nem são delegacias de polícia como boa parte das lideranças pentecostais históricas são e praticam. Boa parte delas. Mas as históricas reformadas são engessadas, são enrijecidas, são duras, são impermeáveis, são comunidades sem choro, sem compaixão, muitas delas. Só doutrinárias, cultuando Calvino. Caio possui inúmeros admiradores, porém alguns preferem filtrar o que prega. A que o senhor atribui isso? Ao fato de que se eles disserem eu ouvi uma mensagem do reverendo Caio Fábio no YouTube, ou do Caio Fábio, ou do Caião, como que? E o povo for lá, o povo, ele sabe que ele no máximo vai repetir 5% do que eu ensino, ele não vai conseguir passar disso. E se o povo for lá e vir qual é a fonte, e pular de cabeça, o povo não volta, como em geral não volta. A menos que o indivíduo chegue e diga, como eu vejo vários fazerem, olha, eu mesmo me convenci de que isto é evangelho, é palavra do evangelho, vamos crescer juntos. Aí ele começa a me passar para as pessoas juntos, vão entendendo juntos, vão crescendo juntos e desenvolvem-se juntos. Mas o indivíduo tem que ser muito seguro de si. Ele tem que não ver aquele grupo como o ganha-pão dele. A maioria vê o grupo sobre o qual ele se imposta como pastor como o seu ganha-pão.
Então o indivíduo diz, bom, se eles descobrirem onde é minha padaria, eles vão lá. Então, para fazer o que eu sugeri, que seria muito mais saudável, até para o bem desse povo, para a compreensão melhor e mais profunda da coisa toda, seria ter essa segurança para dizer, vamos aprender juntos. Quem vem fazendo isso, vem crescendo numa harmonia de paz enorme. Lucidez e polêmica sempre foram características suas. O Caio Fábio que ressurgiu alegrou a muitos e também causou espanto e perplexidade em outros. Podemos dizer que o Caio Fábio atual é um crítico da igreja evangélica que diz o que pensa e atira em todas as direções, usando, se for preciso, termos chulos para defender seus conceitos? Ou nesse quesito, o que o senhor tem a dizer de, por exemplo, Tito 2:8? Não saia da vossa boca palavra torpe. Eu não falo palavrão. Eu não tenho energia de palavrão. E quando eu brinco na TV, quando eu digo deixe de ser babaca, ou qualquer outra coisa que eu digo aqui, eu digo de maneira absolutamente pedagógica e sem aquela energia do xingamento. Chamar a atenção, algo... Não, é a linguagem que a moçada entende. Graças a Deus o meu português é dotado de um recurso maravilhoso, que é usado em plenitude para quem vive comigo o dia inteiro. Quando eu estou falando na TV, eu tenho um espectro de audiência. E a maioria da minha audiência vai hoje de 15 anos de idade a 35, 38. Esses são 60%, 55% dos que me veem. E a maior parte dos que me faz perguntas estão entre 15 e 35 anos. Eu falo a linguagem que eles entendem, a qual eles respondem, e respondem ao Evangelho e se convertem. Alguém tem alguma coisa contra? Eles estariam entendendo e se convertendo e compreendendo a minha linguagem e discernindo que em mim não tem nenhuma energia de palavrão? É ridículo isso. Palavrão é energia. Eu nasci pedindo a Deus para ser Jesus na minha geração. Para ser um Cristozinho na minha geração. Eu nasci tentando provocar Jesuses na minha geração. Eu quero ser um Jesus todo dia mais Jesus, mais ajejuzado. Usando a linguagem da teologia, cristificado, crescendo em cristificação. Então, pastor, o senhor, já que o senhor está falando isso, o senhor se sente identificado com a história do rei Davi, que na Bíblia é considerado um homem segundo o coração de Deus? Não, eu sou identificado com a história de Jesus. Davi é meu irmão, um colega, um companheiro de Bíblia, de história. A diferença é que ele está na Bíblia, só isso. Mas houve milhões de outros homens segundo o coração de Deus que viveram vidas muito mais íntimas com Deus, próximas de Deus, lúcidas em Deus do que Davi. Davi é só um fenômeno do livro, da história de Israel, é um fenômeno semítico, porque ser um homem segundo o coração de Deus é andar com uma boa consciência perante Deus e uma boa consciência diante do próximo, buscando viver o Evangelho com simplicidade honesta e sincera e com integridade em tudo que faça e em todas as relações, amando a Deus no próximo, amando a Deus em ti. Pastor, como escritor de êxito, o senhor é líder que dirigiu vários congressos com ênfase na ética ministerial, espiritualidade, integridade cristã e vida familiar, como foi enfrentar as críticas até o julgamento quando caiu nesta área da sua vida? Eu já esperava, eu sabia, eu conheço a hipocrisia religiosa melhor do que a maioria das pessoas. Eu tinha passado a minha vida inteira lidando com hipocrisia pastoral até então, e não foram uns poucos 10 anos, foram 3 décadas intensa, liderando o processo e lutando contra aquela hipocrisia. Então eu sabia o que vinha. De certa forma,
Eu estava preparado para dizer o que eu quis, para romper como eu quis, porque eu estava com uma casca muito grossa e uma convicção profunda de que aquelas pessoas não eram conversíveis, não queriam conversão, não queriam o evangelho. A minha honestidade, integridade, sinceridade e dignidade ministerial acachapava, esmagava, ofendia e amargurava uma quantidade enorme de pessoas que se sentiam publicamente tolhidas em razão de que eu existia com aquele poder enorme, com aquela abrangência, cobrindo aquele escopo que ia de ponta a ponta do espectro. Você acha que foi a melhor coisa que o senhor fez? Eu, para minha alma, comigo, para o seu ministério, não foi o modo certo de fazer. Mas ficar livre daquilo foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não aguentava mais, desculpa, era o casamento com a igreja evangélica institucional. Era insuportável para mim. Era muita burrice, era muita mal intenção, era muita hipocrisia, era muita falsidade, era muita fraternidade administrada, controlada, era muita falta de transparência, de sinceridade, era muita falta de humanidade. E eu não suportava mais. Eu estava dentro daquele processo há 30 anos. Que os loucos todos me apedrejem, mas eu vou dizer que o nome disso não é Igreja de Deus, isso é um hospício. E a direção é ladra, é mentirosa, é corrupta, ainda explora os loucos. Finito, foi só isso. Agora, me arrependo disso? Não. Se eu não tivesse feito isso, esses milhões e milhões que hoje estão encontrando luz estariam na treva, porque eu estou vivo. Meu ministério também já foi largo, enorme. Hoje eu sinto que ele é profundo e ele é próprio, pertinente mais do que nunca, adequado a esse tempo, a essa hora, a essa gente, a essas questões de agora. Agora, o senhor entende que as denominações religiosas foram engolidas pelo sistema mercadológico? Você não era nascida quando eu já dizia isso. Está escrito aí em artigo meu para tudo que é lado, em revistas evangélicas, de 35 anos atrás. Só na revista Vinde, o que tem de denúncia sobre mercado gospel, mercantilização, quanto custava aqueles cachês horrorosos, e ainda custam, para o cara ir lá louvar ao Senhor levando 20 pessoas com ele, exigindo ficar todo mundo no mesmo piso de hotel, viajando em classes exibicionistas, com seguranças particulares e cobrando uma grana para irem louvar ao Senhor. Me perdoa, quem inaugurou a era de denúncias sobre isso fui eu. E apanhei de todo lado quando eu comecei a bater nisso explicitamente no fim da década de 80. Eu já estava batendo nisso com documentação histórica do que eu estava. E nunca parei. Eu ajudo todo mundo que eu posso, que tem um grande dom, a pensar grande, a expandir o máximo possível para cantar as coisas do prazer espiritual livremente, assim como eu prego livremente. O que o senhor pensa sobre a necessidade de ordenação de pastores? O senhor foi ordenado aos 22 anos pastor presbiteriano. Acha que foi precipitação da igreja? Não, eu não fiz nada a não ser honrar o evangelho. A igreja presbiteriana me ordenou sem que eu aceitasse ir para o seminário, porque eu honrava o evangelho. E eu fui uma das grandes alegrias da igreja presbiteriana, talvez a maior, durante bons 25 anos, porque eu honrava o evangelho e não a igreja presbiteriana.
Eu nunca fiz nenhum esforço para fazer nada pela igreja presbiteriana. Todo o meu compromisso foi com o Evangelho. E tudo que eu fiz foi por causa do Evangelho. Por que o senhor tem posicionamentos frontais contra as igrejas Bola de Neve e Universal do Reino de Deus? Eu não tenho frontal, não. Contra a Bola de Neve, eu falei na Bola de Neve umas 3 vezes na vida. Eu concordo com o que ensinam lá. No que diz respeito à centralidade de Jesus, eu digo amém. No que diz respeito a modos, usos e costumes, a isso e aquilo, eu acho que é uma comunidade que se veste contemporaneamente, mas tem modos extremamente antigos, um olhar muito conservador, muito estreito em muitas coisas. Mas isso, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Jesus disse que quem não é contra mim é por mim. Eles nunca foram contra mim, que eu saiba, então eles já estão em meu favor, né? Agora, a Universal não é a Universal, é o Macedo. Universal não existe. Existe o Macedo. O Macedo é um grande corruptor. Um dos maiores corruptores do Evangelho no mundo foi o Macedo. Em todos os tempos. Macedo figura numa lista de corrupção do significado, da compreensão, do entendimento do Evangelho como poucos. Atualmente, então, o senhor lidera o movimento chamado Caminho de Graça. Caminho da Graça, perdão. É uma igreja emergente ou alternativa? A mensagem é diferente ou em que sentido? Não é nenhuma das coisas. Paulo diz, se deixar aquém do Evangelho, está encobrindo a graça de Deus para o sentido humano. Se passar além do Evangelho, está corrompendo o significado do Evangelho para a compreensão humana. Então, eu não quero ficar aquém e nem posso ir além. Eu quero ser precisamente, tão somente, simplesmente manifestador, divulgador do Evangelho segundo Jesus, e só segundo Jesus. Nós somos divulgadores de Jesus. Cada geração, nela, que venha e surja e apareça e brote e venha a emergir o verdadeiro significado da simplicidade do Evangelho. A igreja tem que ser igreja. Os chamados para fora, na sua geração, para serem sal da terra e luz do mundo. O que passar disso vem do babaca, sumo babaca, chamado Diabo e Satanás, que adora ficar divertindo a cabeça de vocês com nomenclaturas, discutindo palavras, sem ver o espírito, a vida, o sentido real das coisas. O Antigo Testamento está totalmente invalidado? Só para encerrar. Não, claro que não. O Antigo Testamento dá testemunho de Jesus. Nada que dê testemunho de Jesus está invalidado. O Velho Testamento ficou obsoleto. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso foi Jesus. Há coisas do Velho Testamento que entraram em total obsolescência. O que, por exemplo? Todas as que dizem respeito a perdão de pecados, por meio de sangue de bode, de touros, de cultos, de sacrifício. O templo, a centralidade do templo acabou. Jesus disse, olha, não é aqui nesse templo de Jerusalém, nem no Monte Gerizim, na Samaria, o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito. Deus não é um Deus de lugar. Deus de lugar é Deus dos pagãos, que tem o Deus do monte, o Deus do vale, o Deus do templo, o Deus disso, o Deus daquilo. Não, Deus é adorado em espírito e em verdade. Os 10 mandamentos. A lei é santa e boa e justa. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Meu Deus, é o óbvio para quem diz que conheceu a Deus, é não ter nenhum outro Deus. Deus basta, né? O dia do sábado faz bem à saúde. Ele foi instituído para o homem, foi o que Jesus disse. Não foi instituído para Deus, porque não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não se cansa. É o homem que cansa, o homem que precisa parar, é a mente do homem. É uma lei social que foi transformada num código religioso brutal.
Era para o homem, foi o que Jesus disse. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Onde é que está a dificuldade de entender isso? A igreja adventista pega para poder guardar. E as outras também. As outras fizeram do domingo o sábado delas. Hoje em dia não, já está tudo avacalhado mesmo. Antigamente o domingo era o sábado dos não adventistas. Tomar o nome de Deus em vão, pelo amor de Deus, é o mínimo, não é? Agora, todo mundo toma. As pregações são milagres que Deus não fez, são histórias e testemunhos de coisas que não aconteceram. É tudo o nome de Deus em vão, e quem mais toma o nome de Deus em vão hoje é exatamente o mesmo grupo que mais tomava o nome de Deus em vão nos dias de Jesus, os religiosos e os mestres ensinadores. Esses valores não vão passar jamais. O Evangelho os corrobora. Porque guardá-los é guardar a vida, transgredi-los é transgredir contra a existência, contra a vida. Agora, o que o Evangelho faz é dizer que ninguém é salvo pela obediência a esses mandamentos. O Evangelho diz que você é salvo pela fé na certeza do que Jesus fez por você. Porque mesmo o indivíduo mais obediente às exterioridades do mandamento da vida peca contra esses mandamentos no coração. O Evangelho diz que aqueles valores sem as penalidades, porque a penalidade tudo era morte, pedra, era um horror. Era o inferno, a penalidade daquelas transgressões. O Evangelho diz, isso aqui é lei para a vida. As penalidades eram a morte, eram a própria contradição. Em Cristo, a penalidade como morte, apedrejamento, exilamento, exclusão, isso e aquilo, acabou. Em Cristo, o indivíduo é chamado a mudar na direção das coisas boas pelo constrangimento na consciência, conforme a gente falou no início. Por isso é que Paulo diz em Romanos 3, pois todos pecaram. E todos, igualmente, carecem ou destituídos estão da glória de Deus.